Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, quando eu lhe disse para não encher suas cartas com besteira sobre a guerra, eu quis dizer, é claro, que eu não queria mais ler os seus relatos confusos e bastante infantis sobre a morte dos homens e a destruição de cidades. Obviamente, o que eu quero são relatórios completos sobre o quanto a guerra afeta o estado espiritual do seu paciente. E é nesse aspecto que você parece particularmente obtuso. Você alegremente me diz que tem boas razões para desconfiar que haverá pesados ataques aéreos sobre a cidade onde a criatura habita. Isso é um exemplo gritante de algo de que já reclamei com você antes. Sua pressa em esquecer o objetivo principal na sua degustação imediata do sofrimento humano. Será que você não sabe que as bombas matam? Ou não se dá conta de que a morte do paciente nesse momento é exatamente o que queremos evitar? Ele já escapou do círculo de amigos materialistas em que você tentou enredá-lo. Ele se apaixonou por uma mulher bastante cristã e está temporariamente imune aos ataques à castidade. E os vários métodos que corrompem sua vida espiritual de que lançamos mão não deram nenhum resultado até agora. No momento atual, em que o impacto total da guerra se aproxima e as esperanças terrenas dele assumem um lugar cada vez menor em sua mente, que está cheia de pensamentos sobre seus trabalhos de defesa civil sobre a moça, forçada a ajudar seus semelhantes mais do que jamais fizera, e apreciando o fato mais do que esperava, e ele não está mais absorto em suas próprias misérias, como dizem os homens, e está cada vez mais consciente de sua dependência em relação ao inimigo. Nós certamente o perderíamos se ele morresse hoje à noite. Isso é tão óbvio que chego a ter vergonha de escrever. Às vezes eu me pergunto se vocês, jovens diabos, não ficam tempo demais no serviço de tentar os humanos e não correm algum perigo de ser infectados pelos sentimentos e valores dos humanos com que trabalham. Eles, é claro, tendem a ver a morte como grande mal e a sobrevivência como grande bem, mas apenas porque nós os ensinamos a pensar assim. Não se deixe influenciar pela sua própria propaganda. Eu sei que parece estranho que o seu principal objetivo no momento seja exatamente a mesma coisa porque rezam a mãe do paciente e a moça, isto é, a proteção de seu corpo. Mas você deve protegê-lo como a si mesmo. Se ele morrer agora, você o perderá. Se ele sobreviver à guerra, sempre haverá esperança. O inimigo protegeu de você desde a primeira série de tentações. Mas apenas se ele permanecer vivo, você terá o próprio tempo como seu aliado. Os longos, inóspitos e monótonos anos da prosperidade ou da adversidade, na meia-idade, proporcionam um excelente meio para suas ações. O ato da perseverança é muito difícil para essas criaturas. A rotina cheia de adversidades, a gradual decomposição dos amores e esperanças da juventude, o silencioso desespero quase nunca percebido como dor, de sempre superar as tentações crônicas com que nós repetidamente os derrotamos, a insipidez que criamos em suas vidas e o ressentimento inexprimível que eles sentem em relação a ela, nossa obra. Tudo isso proporciona uma excelente oportunidade para destruir uma alma pela exaustão. Se, por outro lado, a meia-idade for uma época próspera, ficaremos ainda mais fortes. A prosperidade faz com que o homem fique preso ao mundo.
Ele sente que está encontrando o seu lugar no mundo, quando na verdade é o mundo que encontra lugar nele. Sua reputação crescente, seu círculo de amizades cada vez maior, sua sensação de importância, a pressão cada vez maior do trabalho que lhe agrada e o absorve. Tudo isso causa nele a sensação de estar em casa no mundo, que é exatamente o que queremos. Perceba que os jovens em geral são menos relutantes quanto à morte do que os humanos de meia idade ou os idosos. A verdade é que o inimigo, ao tomar a estranha decisão de destinar esses meros animais à vida no seu próprio mundo eterno, sempre os protegeu bravamente contra o perigo de eles se sentirem à vontade em algum outro lugar. É por isso que devemos sempre desejar que nossos pacientes vivam por muito tempo. 70 anos nunca é suficiente para a difícil tarefa de impedir que suas almas vão para o céu e construir uma sólida ligação com a terra. Enquanto forem jovens, eles sempre estarão fugindo. Mesmo se nós tratarmos algo para mantê-los sempre longe da religião, os ventos imprevisíveis da fantasia, da música e da poesia, o simples rosto de uma menina, a canção de um pássaro ou a vista do horizonte, sempre acabarão estragando os nossos planos. Eles não se dedicarão com afinco, em primeiro lugar, para o processo terreno, para ter ligações cautelosas com as pessoas ou a favor de alguma política de segurança. Tão arraigado é o apetite deles pelo céu que, nesse estágio, o nosso melhor método para prendê-los ao mundo é fazê-los acreditar que ele pode ser transformado no paraíso. Em algum momento no futuro, pelos políticos, pela eugenia, pela ciência ou pela psicologia, e sabe-se lá pelo que mais. O verdadeiro materialismo é uma obra do tempo, ajudado, é claro, pelo orgulho, pois nós lhes ensinamos a usar as palavras bom senso, maturidade ou experiência para referir-se à horripilante experiência da morte. A experiência no sentido peculiar que nós lhes ensinamos a dar é sinal, uma palavra extremamente útil. A experiência no sentido peculiar que nós lhes ensinamos a dar é, por sinal, uma palavra extremamente útil. Um grande filósofo humano quase descobriu o nosso segredo ao afirmar que, em relação à virtude, a experiência é a mãe da ilusão. Mas, graças às mudanças da moda e, é claro, ao ponto de vista histórico, nós tornamos o seu livro praticamente inócuo. O grande valor que o tempo tem para nós pode ser medido pelo fato de que o inimigo permite que nós tenhamos pouco acesso a ele. A maioria dos seres humanos morre na infância. Dos que sobrevivem, muitos morrem na juventude. É óbvio que para ele o nascimento humano é importante, principalmente como qualificação para a morte humana, e a morte é importante apenas como a porta de passagem para outro tipo de vida. Portanto, podemos agir apenas sobre uma minoria seleta de humanos, pois aquilo que os humanos chamam de vida normal é a exceção. Aparentemente, ele quer que apenas alguns poucos de seus animais humanos com que ele está povoando o céu, já tenham passado pela experiência de resistir a nós numa vida de 60 ou 70 anos. E é aí que está a nossa chance. Quanto mais curta for essa vida, melhor uso devemos fazer dela. O que quer que você faça, proteja o seu paciente o máximo que puder. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.